ele vai precisar de um técnico, ele vai precisar de quem ensine para ele os nomes, as estruturas, como fazer, aonde que você toca, aonde você toca a sua bola, até onde você vai. E o time também precisa daquele que evita e trata as lesões. Então, assim, em Sim, conjunto, a gente consegue formar uma boa equipe. O nosso trabalho ele ocorre em conjunto, não existe uma rivalidade entre um e outro. sim. Existe uma parceria, uma união. E assim como eu preciso muito do otorrino, porque é o otorrino que vai Uhum. diagnosticar qual é a lesão nessa prega vocal. Quando o paciente chega Sim. rouco para mim, eu, pelo som já, por tanto ouvir vários tipos de patologias, eu já consigo identificar mais ou menos, isso daí deve ser um nódulo, esse deve ser um cisto. Mas quem vai me dar com precisão a resposta é o otorrino, porque é ele que é o Sim. técnico, a pessoa, o médico, habilitado para fazer o exame e diagnosticar. Então eu preciso do Depois que diagnóstico do otorrino. Oi? Depois que eu estou rindo dar o diagnóstico, ele envia para a reabilitação, no caso, que é a fonoaudióloga. Não é Muitas isso? vezes o paciente chega primeiro para mim. Chega primeiro para mim e aí eu encaminho para o otorrino para ele fazer o exame. Eu preciso desse exame. O paciente chega com a queixa de perda de voz, chega com a rouquidão, e aí eu digo: você já fez um exame otorrinolaringológico? Você já passou por um exame para a gente verificar o que tem aí nessa prega vocal? Porque, de acordo com a lesão, para cada lesão existe um tratamento específico. Existe um exercício específico de mobilidade para aquele tipo de lesão. São diversos tipos de lesão. Então, eu preciso saber exatamente com o que eu estou lidando para fazer o exercício Uhum. adequado, porque senão, ao invés de melhorar, eu posso piorar o quadro daquele Sim. paciente. Por isso que a Eu estou pessoa não pode. procurando, Pode sim, eu falar. estou procurando ter muito cuidado, porque eu estou dando essas aulas online, isso é tudo muito novo. Eu sempre dei aula presencial. E existe um risco muito grande em dar aula online. Por quê? Eu percebo durante as aulas se o aluno está com a voz começando a cansar, por causa dos Uhum. exercícios, vocalizações. Então, cada um tem um tempo. Eu paro o exercício para um. E a online não tem esse feedback na hora. Né? Eles estão fazendo lá nas casas deles e eu estou dando a aula aqui. Então, eu estou tendo cuidado de reduzir os exercícios pela metade. Cada exercício estou reduzindo o tempo dele e pedindo a cada um que fale comigo se estiver sentindo dor na garganta, se tem ficado rouco após as aulas. E aí eu estou limitando, né, dando algumas dicas para que as pessoas controlem um pouco isso, porque eu acho que digamos que é praticamente impossível a gente dar uma aula dessa à distância, é até arriscado. Eu estou assim até um pouco preocupado em relação a isso, mas eu estou tendo Você esse tem feito feedback pelo deles e Zoom? tentando. Você tem Oi? feito pelo Zoom? Você tem feito pelo Zoom? Você tem visto eles ao vivo? Não, eu faço por um grupo fechado no Facebook, então eu não os vejo. Eu estou Você pretendendo pode mudar para o Zoom, seria porque melhor. vai facilitar. Sim, seria melhor. Então, essa mentoria que eu faço com a treinadora, ela faz pelo Zoom. Porque assim ela vai vendo, ela vai avaliando ali na hora como está a nossa expressão, qual é a Sim, resposta que a gente está tendo. Ela não permite que a gente fique de forma alguma com a câmera desligada. O tempo todo ela está dando sim, esse feedback para gente, ela está avaliando como é que está os nossos gestos, a nossa expressão. Ela tem trabalhado muito com a nossa expressão. Então, ela precisa ver sim. em tempo real. Então, assim, a dica Eu que eu te até dou é. oriento, sim, Oi? eu oriento os alunos que procurem uma fonoaudióloga, um fonoaudiólogo. Por quê? Muita gente só procura para reabilitação e nunca para prevenção. E isso é de extrema importância. Para que esperar um problema acontecer para depois buscar um auxílio? Então, se a pessoa busca para prevenção, ela está fortalecendo o trato vocal, né, a musculatura vocal, para que não venha a ter um problema. Então, é muito melhor, é muito mais saudável se o fonoaudiólogo fosse procurado antes mesmo de começar a estudar música, estudar canto. Certo. É como eu Assim, falei, né? Fisioterapeuta para prevenção e para o tratamento das lesões. O sim. fisioterapeuta também, na seleção, ele também previne que ocorram as lesões. Ele faz Uhum. exercícios específicos ali antes com seus jogadores para que eles não venham gerar Uhum. prejuízos por conta de excesso de treino, excesso Uhum. da corrida, enfim.
né, dentro da área dele. Comigo também Sim. acontece o mesmo, com a fonoaudiologia acontece o mesmo. A gente ensina o correto aquecimento, desaquecimento, o que fazer no dia antes, como cuidar da sua voz um dia antes. Existem Sim. diversas Então, técnicas. colocando em ordem, então, o otorrinolaringologista, ele dá o diagnóstico. O fonoaudiólogo, ele faz a prevenção e também a reabilitação da voz. E o professor É, de canto trabalha musicalidade, formação artística, desenvolvimento vocal. Não é certo, isso? perfeito. Podemos escrever isso, hein? Vamos escrever isso. É, Além vamos de escrever basicamente isso. só mais uma coisa, o otorrino ele também medica. Outra coisa que o fonoaudiólogo e o Ah, fisioterapeuta não podem fazer. Só o otorrinolaringologista pode prescrever medicamentos. Ele é o único que pode, que sim. é habilitado pelo Conselho de Medicina para isso.